Olá, sejam bem-vindos ao Green Room, o podcast do mundo do marketing para quem vive o bastidor de grandes eventos. Eu sou o Edu Volcan, cofundador da TD, e apresento o episódio de hoje. Aqui a gente abre a caixa preta de quem faz os maiores encontros do Brasil, de quem entende que evento não é só palco, mas é estratégia, operação e principalmente comunidade. Esse programa é um oferecimento de TD Scale, a plataforma completa para eventos e feiras. Escaneie o QR Code aqui na tela e fale com a nossa equipe sobre soluções, aplicativo para eventos, bilheteria, credenciamento, plataforma de transmissão e muito mais. E você pode conferir também o nosso novo lançamento, a funcionalidade de inteligência artificial no aplicativo. Agora o participante do seu evento pode dar 2 toques na tela e receber o resumo de uma palestra que ele não conseguiu assistir. Bom, bora para o nosso conteúdo? Hoje a gente vai se aprofundar na estratégia de eventos do e-commerce Brasil. A gente vai saber tudo sobre os bastidores do Fórum E-commerce Brasil, o maior evento de e-commerce da América Latina, mas também tudo sobre a estratégia de eventos organizados ao longo do ano pela empresa. Para trocar essa ideia, eu convidei Bruno Patti, CEO do E-commerce Brasil e um profissional com muita bagagem no setor de eventos. Bruno, seja bem-vindo ao Green Room e obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um super prazer estar aqui e tem bastante história para contar. Vamos começar a contar a história então, né? Antes da gente entrar e mergulhar no E-commerce Brasil, você é um profissional que já está há muito tempo nesse setor de eventos, né? Conta pra gente um pouquinho assim da tua trajetória, os highlights aí da tua carreira. Eu sou um profissional formado em marketing e administração esportivo. Esse é o meu background. Eu tenho uma formação sou bacharel em esportes, o que é incomum, assim, ainda é pouco falado no Brasil. É verdade. A minha ideia eu sempre tive o esporte como uma paixão e fui buscar me qualificar para trabalhar com esporte profissional. Isso aconteceu, eu trabalhei de 2005 até 2011, onde tentei empreender na nossa ânsia de criar um negócio próprio, uma agência. Tive oportunidades muito interessantes lá logo cedo, trabalhando com a equipe Petrobras Lubrax de Rally, dos irmãos Azevedo, com Lars Grael. Então, assim, logo cedo eu consegui ter umas oportunidades muito interessantes, mas e numa dessas incursões que eu fazia sempre no final do ano, com fins de relacionamento, eu vim para São Paulo. E eu conhecia a Lígia Amorim. Eu não sei se você conhece, Lígia era até então a CEO da Nuremberg Mess. Isso eu estou falando em dezembro de 2011. E vim tomar um café com ela em São Paulo. E trocando uma ideia, trocando figurinha, foi quando surgiu o convite se eu não gostaria de participar, de tentar trabalhar com esse mundo de eventos. Eu, na realidade, eu sou de São José dos Campos, então eu havia feito em 2010, eu criei uma espécie de um movimento chamado Eleva, o Encontro de Lideranças Empresariais do Vale, que hoje é o formato dos summits, tantos summits que tem por aí. Então, São José era muito carente disso e na cara e na coragem e com relacionamentos a gente conseguiu colocar de pé 2 edições que eram executivos, empresários no palco, discutindo temas extremamente importantes. Naquele momento se falava muito de sustentabilidade. Uhum. Então foi a minha primeira experiência com um evento, estar do lado de cá do balcão, de produzir, de criar a concepção, correr atrás, patrocínio. Então essa foi a minha primeira experiência. Então quando eu vim conversar com a Lígia, e ela me propôs o desafio, eu achei muito interessante, porque ali já era um salto. A gente estava falando de uma multinacional alemã, com um projeto maravilhoso, que ainda até hoje está lá, que é a PET. Então, eu comecei em janeiro de 2012. Legal. Então, eu digo, de uma forma sem querer, assim, eu caí nesse mundo de eventos de negócio e grandes eventos. Mas esse capítulo marketing esportivo na tua vida, o marketing esportivo também tem muito de evento, né? Sim. Já é muito... Sim. Já é um baita setor de Sim. evento, né? Naquele momento, isso eu estou falando... quando eu fui estudar, eu estou falando dos anos 2000, 99, 2000,
né? E aí, naquele momento, tinham 2 lugares no Brasil que você conseguia estudar, né, como nível superior. E eu fui atrás na Estadual de Londrina, na UEL, tinham 2 anos dessa cadeira. Então, na verdade, nem era um curso especificamente para aquilo. E para mim foi maravilhoso, porque eu consegui unir as minhas paixões. E eu digo, eu fiz o caminho, para variar, na minha vida eu fiz o caminho contrário do que normalmente as pessoas fazem, que é eu me formei especialista e aí eu fui, ao longo dos anos, me apaixonando por administração, por marketing como um todo, né? Então, ao invés de me formar generalista e depois me especializar, eu fiz o movimento contrário. Mas isso foi teve um impacto muito positivo na minha vida, porque eu fui entendendo a necessidade e o valor que um profissional generalista tem, ou seja, a necessidade de um olhar 360, de ter um escopo mais aberto, entender de várias áreas. E isso teve esse reflexo ao longo dos anos na minha carreira à frente de eventos, porque produzir um evento ou estar por trás de um evento hoje, se você, como head de um produto ou liderando um evento, ou uma empresa que tem evento, se você não entender de operação, comercial, o marketing, financeiro, você fica restrito a um pedacinho. Então isso me ajudou muito, essa minha formação nada ortodoxa me ajudou muito a chegar até onde eu estou hoje. Que legal. Deixa eu aproveitar um gancho, já já tu volta com essa sequência de Nuremberg Mass, quero saber mais, mas para quem tá hoje jovem entrando nesse setor de eventos, é um caminho que tu aconselha, assim, se capacitar de maneira mais especialista em algum assunto, talvez ir para gestão de projeto, é melhor começar com marketing, o que que tu recomenda para quem tá, assim, querendo começar a trabalhar com eventos em termos de formação? Eu entrei, né, em um momento onde os profissionais que trabalhavam com eventos não eram valorizados. Era um setor, eu acho que isso mudou muito, era um setor meio marginalizado, assim. Quase que, puta, quem não deu certo na vida vai trabalhar com um evento, sabe? É verdade. Então eu trabalhei muito nisso e eu entrei via comercial. Então, o que me foi um grande diferencial? Eu já desenvolvia os projetos pela agência, eu desenvolvia essa criatividade comercial de desenvolver. Então, hoje você tem a parte de operações, você tem pessoas que são super especializadas, né? E diferente do que a grande maioria das pessoas que não trabalham, não têm familiaridade com eventos, pensam ou falam, produzir eventos e grandes eventos é de uma complexidade gigantesca, gigantesca. Esse final de semana eu tive a oportunidade, eu estava na Fórmula 1, que é uma paixão, velocidade, mas eu também tenho muito interesse por toda a parte de evento, né, da produção como um todo. A logística é comparada à logística de guerra, sabe? Assim, é impressionante. Você também é desses que nem aproveita, só fica olhando Ah, assim, analisando tudo, trabalho o tempo todo, né? detalhe por detalhe. Eu não consigo. Eu vou num lugar, eu fico olhando cada detalhe de operação, alimentação, o cara não está sendo bem atendido. Às vezes a gente se prontifica e atende, né? Trabalha no evento dos outros. Mas eu acho que isso é reflexo de que eu estou no lugar certo, ou seja, eu estou no lugar daquilo que eu amo fazer. Muito bom, legal. Bom, aí você recebe esse convite da Lígia para Nuremberg Mass. Como que é a chegada? Quais são os desafios? O que que tu encontrou lá? Eu entrei como coordenador comercial da PET. Eu tive a oportunidade de aprender muito com uma profissional que eu admiro bastante, que é a Camila Moretti, que ela também era uma profissional diferenciada, ela tinha esse olhar de projeto, de quase que um PMO, né? O que não era comum à época, né? Tanto que hoje, nas grandes empresas, você ali em 2015,
começa um movimento de uma transição entre o que se chamava lá atrás de show manager ou de gerente de eventos para gerente de produto. Isso faz toda a diferença. O gerente de produto é como a gente conhece mesmo classicamente, alguém que tem um background de marketing, tem esse olhar de marketing, enquanto o gerente de eventos ele tinha como objetivo entregar o evento, colocar de pé e entregar o evento. E é completamente diferente. Completamente diferente. Então, ali, a minha dupla com ela foi muito interessante, porque eu trazia e somei esse viés de criação de projeto, de patrocínio, que até então, eventos teve o boom, ainda estava num pico nesse momento, 2011, 2012, porque se fazia muito negócio, a digitalização ainda estava muito distante naquele momento. Então, feiras e eventos era um setor onde aquela brincadeira dos vendedores tiravam pedido, porque ainda eram plataformas de negócio muito fortes, né? E juntos a gente começou a questionar muita coisa e propor novos modelos, como a gente estava falando um pouquinho anteriormente aqui de novos modelos. Então, foi muito legal. Ela era uma gestora com a cabeça aberta e eu, aquele cara novo que vinha com novas ideias, porque a gente não faz isso, não faz aquilo. Então a gente conseguiu resultados muito legais, principalmente numa área que era patrocínio, que até então não era pouco explorado naquele momento, naquele evento. E a gente foi muito bem sucedido. Eu fiquei 1 ano lá, né? E aí veio o convite justamente para eu me movimentar para Reed, até então Reed Alcântara Machado, e onde eu fiquei 9 anos lá, né? E aí na Reed, a Reed foi uma importante escola para mim. Havia ali um início de transição de cultura entre o que era Alcântara Machado para uma empresa, até então naquele momento, a maior empresa do mundo, uma cultura, uma empresa essencialmente inglesa, que vinha com uma cultura muito forte. Mas eu me senti muito bem, eu me senti muito em casa, porque eu sou um cara analítico. Eu tenho esse lado emocional, né? Mas eu sou um cara analítico. Então, ali foi uma escola muito de planejamento, organização, gestão, como você disse. Então, para mim foi muito importante e ali me moldou muito como profissional. Eu entendi e acho que rapidamente, se eu quisesse me tornar um líder de produto, quais as habilidades que eu deveria desenvolver. Então, cara, para mim a coisa acabou acontecendo de uma forma muito natural. Muito bom. E dentro desses quase 10 anos de Reed, assim, quais eventos do portfólio ali que tu se envolveu? Eu já entrei num evento que ele já era um evento muito consolidado, que era a Automec. Naquele momento, a Automec ela tinha Automec leves e Automec pesados, né? Que era para as indústrias de, obviamente, veículos leves e veículos pesados. E eu acho que o meu primeiro grande desafio profissional foi justamente... eu sempre fui um cara muito relacional com o mercado, muito próximo ao mercado. Eu entendi o valor da relação muito cedo e procurava fazer isso o tempo todo. Então eu era muito próximo ao mercado e o mercado não curtia muito essa divisão. E aí acho que o primeiro grande desafio foi: eu vou propor para esses caras da gente unificar, fazer um projeto só. E eu digo desafio porque a gente fez toda uma preparação, um conceito, um planejamento daquilo e tal. Defesa. Uma defesa forte, né? Mas a principal pergunta, claro que veio: poxa, tá bom, mas esses 10 milhões que você está dizendo que a gente pode deixar de lado aqui. Eu falei, não, isso volta lá para frente muito mais. Isso se consolidou. Então, a Automec para mim foi o primeiro grande desafio, mas também o primeiro grande sucesso profissional da minha vida. E ali,
com a Automec, eu percebi, a gente vai se descobrindo, né, ao longo da carreira, e eu percebi que a minha grande paixão era liderar equipes, conceber projetos, mas liderar gente, liderar equipes comerciais, equipes de marketing e tal, ser justamente esse hub, que foi quando, para mim foi muito natural, então eu passei a liderar a Automec, depois outros produtos, como um evento da Fenabrave, e aí a Ridge era dividida em portfólios, né? Então eu estava inserido dentro do portfólio automotivo, e aí de um desenho que a Ridge foi uma das primeiras a transformar os gerentes de eventos em gerentes de produto, ela formou a tríade, gerente de produto, gerente de marketing e gerente comercial. No meu caso, como eu conseguia transitar muito bem em produto e comercial, o portfólio tinha um gerente de marketing. Para alguns produtos, Automec e Fenabrave, eu fazia como gerente de produto, mas para o restante dos outros, Salão das Rodas, Salão do Automóvel, Fenatran, enfim, do portfólio, eu acabei trabalhando durante um bom tempo como gerente de vendas também. Sim. Então, várias cadeiras, chapéu, enfim. E agora tá com um chapéu de CEO, que é o chapéu que pega vários chapéus, né? Como é que foi essa tua a chegada agora para o e-commerce Brasil? E o que tu trouxe de conhecimento de Nuremberg, de Ridge, que já foram ganhos imediatos assim para o e-commerce Brasil? Eu chego ali, estou fazendo aniversário, 3 anos de empresa, assim, novembro de 22. Que legal. Então, assim, foi tem sido uma jornada muito interessante, porque o que eu trouxe, principalmente dessas que eu passei, Nuremberg, Ridge e a Feira Milano, que eu tenho um carinho pelo Maurício enorme, e de um momento muito intenso na minha vida. Gestão, processo e gente. Eu acho que isso foi o que mais eu pude agregar logo na chegada, em pouco tempo, observando aquele mundo que, num primeiro momento, eu cheguei e falei, poxa, tem o fórum. É mais um evento, eu estou super acostumado com eventos, inclusive, maiores do que o fórum. Cara, ele me deu um nó. Ele me deu uma rasteira, porque o fórum realmente é um projeto maravilhoso e completamente diferente de tudo que eu já havia feito. O nível de criatividade e a disposição das pessoas que criaram o E-Commerce Brasil. Então, Thiago Baeta, o Rafael Ribeiro, a Viviane Vilela, né? E um cara comercial, o Samuel, mas principalmente o Thiago, o Rafa e a Vivi, eles se permitiam colocar o fórum e desenvolver coisas no fórum que você não vê em nenhum outro lugar, em nenhum outro evento. Enquanto eu estava super habituado com eventos de negócio, feiras de negócio, o fórum ele realmente era um projeto. Desde a sua concepção, ele era pensado de uma forma diferente. Então, a empresa, e isso você entende quando você olha como a empresa foi construída, como ela foi concebida. Então, não é uma empresa, uma promotora de eventos, que criou um novo evento ou comprou um evento. A cultura como o E-Commerce Brasil foi construído, de fomentar o mercado, de um ambiente, uma plataforma completamente colaborativa, isso se refletia nos eventos e principalmente no fórum. Então, vou te dar um exemplo. O fórum, ele do ponto de vista da operação de alimentação. O fórum a gente brinca, é uma pensão completa. Você chega, você tem alimentação para todo mundo o tempo inteiro. Então, isso, quando eu me deparei com aquilo, assim, você chega 9 horas da manhã no fórum, você tem um welcome coffee para 42 mil pessoas. Entendeu? Aí depois você tem almoço, aí depois você tem à tarde, tem um coquetel, tem um show maravilhoso de encerramento.
Isso eu tô aqui indo para um viés de operação de evento, né? Que a gente estava falando. Super interessante. Então, cara, é um casamento para 40 mil pessoas. E é uma experiência que só poderia ter nascido de uma empresa que nasceu com esse Exato. mindset já. Exato, perfeito. Não era uma inovação que nasceria dentro de um espaço de feira. Não consegue, cara. Não consegue. Porque aí quando se a gente entrar numa discussão e olhar pela ótica de negócio, de margem de negócio, dentro desses outros modelos de negócio que são as promotoras, o famoso a conta não fecha. Então, realmente não... É só nesse ambiente que isso se permite acontecer. Eu gosto muito de um exemplo, e eu falo, eu nunca faria, por isso que eu admiro bastante o Thiago e o que eles construíram, porque, por exemplo, teve eu não me recordo agora se foi 2019, obviamente eu não estava na empresa, mas eles construíram um tanque de mergulho no meio do evento. Aí eu olhava para o Thiago, quando ele me contou isso, eu falei, um tanque de mergulho, cara? Por que você foi levar um tanque de mergulho? Ele falou, cara, porque eu achei que ia ser incrível. Realmente acabou sendo incrível. Então, isso é muito legal, sabe? Eu falo, acho que eu tenho esse brilho no olhar de estar no e-commerce Brasil e à frente da empresa, que o meu grande desafio como gestor, como líder da empresa, é como é que eu trago essa visão de gestão de negócios, de performance, de resultado, sem perder esse DNA maravilhoso que a empresa tem. A essência, né? E crescendo o evento, né? Esse é um desafio também, né? O Sim. evento vai crescendo e não pode perder esse DNA. Exato. Você falou agora 42 mil pessoas participando. Dá uns números assim pra gente entender a dimensão assim em termos de espaço, de marcas apoiadoras, o tamanho do fórum. Olha, eu vou te dar assim uma evolução. 2023, que foi o primeiro ano que a gente acompanhou, a gente estava lá no Transamérica. Em 2023, a gente ocupava 32 mil metros quadrados. Né? Mas isso eu estou falando de área útil, vamos chamar assim. Mas a gente ocupava o Transamérica inteiro ali. Nós tivemos, se eu não me falha a memória, algo em torno de 22 mil pessoas. Tá? 2023. 22 mil pessoas. Ali nós tínhamos 218 patrocinadores. Tá? Aí a gente, em 2024, fomos para o AMB. A gente dobrou de tamanho, já ocupando em 2024, do primeiro ao quarto pavilhão, do 1 ao 4. Nós demos um salto para 32 mil visitantes. Caramba. Com 280 marcas, se não me engano. Algo em torno disso. E aí, esse ano, nós ocupamos os 5 pavilhões do AMB. Eu comentei com vocês um pouco mais cedo que para a gente foi um susto, mas uma surpresa muito grata, que a gente esperava atingir entre 35 e 38 mil pessoas, mais 42 mil pessoas. Número de patrocinadores foi para 324 patrocinadores. O número de C-Level aumentou absurdamente. A gente saiu de 8.800, 8.900 que tivemos no ano passado para 12 mil e alguma coisa esse ano. O número de palestras só aumenta. Então, nós tivemos 4 grandes plenárias, uma plenária de marketing e vendas com 5 mil lugares, lotado o tempo todo. Isso é uma característica maravilhosa desse mercado que busca conteúdo o tempo todo. Outras 3 plenárias, né? Gestão e operação, marketplace, tecnologia e inovação, com 2 mil lugares, o tempo todo ocupado. E fora diversos outros palcos e arenas acontecendo ao mesmo tempo. Os próprios patrocinadores constroem dentro dos seus estandes também mini auditórios, e assim, para onde você olhava que tivesse conteúdo, estava lotado. E então assim, foi surpreendente e para nós muito gratificante saber que a gente continua num caminho de crescimento e evolução,
mas de uma maneira sustentável. Que isso é uma preocupação que eu tenho como liderança de negócio, é que a gente consiga ter projetos que cresçam de uma maneira sustentável, né? Então, isso já se reflete, por exemplo, no ano que vem a gente vai crescer. Então, esse ano pegamos 5 pavilhões, então o ano que vem a gente pega os 5 pavilhões e mais o centro de convenções. A gente começa a crescer para o lado esquerdo da planta ali e vamos até, como a gente brincou mais cedo, vamos até o Sambódromo, quem sabe. Caramba, daqui a pouco não cabe mais. Eu gosto dessa tua fala porque ela mostra que crescimento sustentável e crescimento acelerado, eles não são necessariamente caminhos diferentes, né? Porque de 23 para 25 vocês saltaram de 22 mil para 42 mil pessoas, Sim. de 200 e tantas para quase 400 marcas, e ainda assim um crescimento sustentável que não desqualificou o evento, que não prejudicou a experiência. Sim. Então vocês mostram que, cara, dá para caminhar junto, assim, né? Ser sustentável e ser acelerado ao mesmo tempo o Com crescimento. certeza. Eu acho assim, a gente investe muito tempo em planejamento, a gente olha muito para os dados, a gente é muito fiel àquilo que são os nossos pilares, que é um conteúdo de altíssima qualidade, né? Então a gente trabalha muito os nossos 3 pilares: conhecimento, experiência e geração de negócio. Então, a nossa entrega de valor, tanto para o patrocinador, mas também para o público visitante, né? Nós somos obcecados por jornada, então a gente tem isso separado e a gente estuda muito e planeja muito as jornadas de uma maneira que a gente tenha excelência naquilo que a gente se propôs. Então, para o nosso patrocinador, a entrega de audiência, visibilidade, a experiência e gerando ali relacionamento e uma geração de negócio, isso é muito importante. E para o visitante, ele tem um conteúdo de qualidade, relevante. Porque hoje é cada vez mais difícil você conseguir tirar as pessoas de dentro do escritório, até o cara fechar a agenda dele, ainda mais quando você vai para a alta gestão. Eventos, ele teve um período que deu uma barrigada para baixo, em que o valor, a percepção de valor de eventos, ela deu uma perdida, assim. E aí você via, eu conversava muito com outros colegas de mercado, poxa, a gente está percebendo assim, tem aumentado o volume, parece que é um contrassenso. Assim, nossa, mas a gente está crescendo na visitação. Só que a hora que você vai ver a qualificação, tem um público menos qualificado. E principalmente pós-pandemia, eu vi que isso, de novo, subiu. Deu uma guinada. E aí deu uma guinada e a presença de diretores, C-level e gerentes para cima, né? De uma maneira geral. Então, a gente percebeu esse movimento muito forte. Então, a gente é muito preocupado com isso, porque o evento ele é uma promessa. Quando você chega e apresenta tanto para o patrocinador quanto para o visitante você fala, olha, eu vou te entregar aquilo que vai fazer diferença no teu dia. Vem porque ou você vai se qualificar, você vai se conectar, você vai sair melhor do que você entrou. Eu penso muito isso, né? No nosso caso, que conteúdo tem um peso muito grande, se eu não entregar, se eu não colocar lá uma palestra, e a gente tem uma preocupação muito grande dos nossos conteúdos ter um caráter técnico, né? Então, assim, você pega o próprio fórum, que é um evento colossal, a gente tem uma preocupação muito de que as palestras ela tenham um caráter de educação executiva. Né? E eu percebi isso logo de cara. Em 2023, eu tive uma experiência que ficou muito marcada para mim e eu falei, entendi, é nesse lugar que a gente tem que atuar. Na plenária de tecnologia, como eu estava chegando, eu não conhecia as pessoas direito, eu pedi para me indicarem heads de tecnologia de grandes empresas, de marketplace e tal. E eu tenho muito esse hábito. Nos eventos, você vai me ver muito nos cantos, ali na sombra. Eu gosto de ficar olhando a operação e olhar muito para as pessoas.
e pedi para me indicar, então eu fiquei de olho em 3 ou 4 heads de tecnologia, de operações dentro da plenária de tecnologia. Legal. E eu via esses caras anotando sem parar. Eu falei, pô, é nesse lugar. Então, de fato, o evento, quando ele tem um conteúdo muito bom, ele é uma grande plataforma de educação executiva. Então, a gente tem essa preocupação, né? É o conteúdo que segura a qualificação do evento, na tua visão? Com certeza. Com certeza. E eu acho que isso vai ser cada vez mais difícil. Eu tenho, assim, uma visão particular que eu acho, principalmente em São Paulo, que a cada semana, eu não sei vocês, mas eu fico impressionado, que a cada semana, como eu fico xeretando muita coisa de evento e tal, eu vejo, 10 eventos novos o tempo todo nascendo, mas também durando um ciclo, porque não é fácil, não é barato. Isso é uma das coisas, há um investimento muito grande a ser feito, uma exposição a risco, há um risco muito grande para quem faz evento. Isso é uma dos pontos também que quem não trabalha com e não entende, que é tudo upfront. Você fecha contratos de 3 anos, 5 anos, você adianta. Eu brinco, né? Eu tenho alguns amigos que eles não conheciam muito bem, eu falei, é diferente. E amigos que têm construtoras, por exemplo, eu falei, cara, queria eu ir construindo conforme você vai vendendo o apartamento. Eu falei, não é diferente. É por isso que tem que ter uma gestão, aí olhando para a empresa, muito importante. Caixa, para você poder fazer os investimentos e se assegurar disso. Então, nós somos uma empresa que a gente manteve a essência, o DNA, a criatividade, mas a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu aí casar muito bem essa parte de gestão e planejamento, que era um know-how que eu trouxe, e também o meu grande parceiro de projeto de empresa, que é o Fernando Nagamini, o Naga, que também 10 anos de Reed, que foi o meu grande parceiro, que a gente entrou juntos nessa empreitada de e-commerce Brasil. Muito bom. E sabendo que o conteúdo é essência do e-commerce Brasil, é o que segura a qualificação, mas também tem uma oferta gigantesca lá dentro, né? Tu falou agora há pouco que você caminha pela feira, dentro de cada stand é um universo de conteúdo, Sim. né? Os próprios expositores trazem programações paralelas, enfim, o participante tem muitas opções, né? Você não tem medo que isso tire a atenção para os conteúdos institucionais e conteúdos dos palcos do e-commerce Brasil mesmo? Não, essa competição, como é que você gerencia essa competição do conteúdo dos palcos do e-commerce Brasil com os palcos e stands dos expositores? E mais uma pergunta. Vocês acompanham de alguma forma a curadoria disso? Como é que vocês atestam a qualidade desse conteúdo que é entregue lá na ponta dentro da feira? Dentro dos stands. Dos stands. Respondendo a tua primeira pergunta, a gente faz, só, né? a gente faz de uma forma com o DNA, de uma forma muito colaborativa. Porque a nossa diretora de conteúdo e curadoria, a Vivi, ela é muito próxima ao mercado. Legal. E ela lidera um trabalho monstruoso e surreal, que eu também nunca vi, em toda a minha carreira, eu nunca vi isso acontecer em algum outro lugar. Nós temos como empresa, a gente tem cerca de 22 conselheiros de conteúdo. É um conselho. Muito legal. São empresários, executivos, grandes referências do mercado, que participaram da construção. Por isso que eu falei que a empresa já nasceu diferente. Eles participaram da construção do e-commerce Brasil. Então, a empresa ela cresceu muito pela ajuda e a construção em conjunto com essas pessoas. E aí isso se reflete até hoje. Então, eu estou falando, nós temos presidentes, vice-presidentes, CMOs, empresários, proprietários de empresa que dedicam o seu tempo à construção desse conteúdo. Então, isso nos dá, a Vivi, ela fala que para cada ciclo, ela tem cerca de entre 400 e 500 horas de entrevista
a palestras. Então, mesmo um palestrante que nós gostaríamos de trazer, ele passa por uma entrevista com a Vivi e mais algumas pessoas do conselho. Isso nos dá a garantia e a tranquilidade de que existe a chancela E-Commerce Brasil. O conteúdo ele é muito diferenciado, ele é muito qualificado. Então, a primeira pergunta, eu respondo assim, o mercado nos ajuda, esses executivos nos ajudam e a Vivi lidera isso, não só costurando, porque há uma concepção, uma estratégia do conteúdo que vai acontecer no evento, que vai ser distribuído no evento. Então, dentro das plenárias, a gente tem a certeza de que quem for vai assistir não só uma tendência global que está acontecendo, isso também vai acontecer, mas a gente tem muito apresentação de relatórios, de dados de mercado que são apresentados só ali no fórum. Porque a própria pessoa, o próprio palestrante, quando ele sobe no palco do fórum, ele sabe que o público que está ali, ele é um público extremamente qualificado. Então, ele se prepara no que ele vai apresentar. Ele está falando com todos ali, tem uma responsabilidade muito grande com o mercado, né? É um movimento de retroalimentação. E os patrocinadores, eles são muito parceiros nesse sentido. Uhum. É óbvio que o patrocinador, ele está ali num ambiente competitivo, ele divide a atenção, né? Então, muitas vezes, uma marca, ele quer trazer, isso acontece bastante, a palestra eu vou dar um exemplo, de um influenciador X que tem uma audiência grande e aí ele arrasta naquele momento uma audiência para lá. Uhum. Mas isso acontece de uma maneira muito, muito orgânica, assim, sabe? Muito orgânica. E todo mundo ganha. Então, como a gente enxerga o fórum como uma plataforma de geração de negócio, e isso passa, como eu disse aqui, nós somos uma empresa que olha muito dados, então, taguear conteúdo, separar por trilha, são algumas das iniciativas que facilitam na hora do visitante, do congressista montar a sua agenda, né? Porque as pessoas vão lá com objetivos diferentes. Então, tem o cara que o profissional que vai em busca de inovação e tecnologia. Então, a gente procura ao máximo taguear e ao máximo distribuir esse conteúdo com que ele consiga montar a agenda de acordo com o objetivo, com aquilo que ele foi buscar. Então, eu acho que é nesse equilíbrio. Dá para acompanhar tudo? Não dá. É um evento muito grande, tem muita palestra. Esse ano, se eu não me engano, foram mais de 600 palestrantes, por exemplo, Caramba. Que tiveram, né, entre os nossos e o dos patrocinadores. Mas é muito legal. Existe vou fazer uma brincadeira, mas existe uma competição saudável nesse sentido, em o patrocinador levar conteúdos que atraiam muitas vezes uma atenção maior do que está acontecendo na plenária do lado de lá. Muito bom. Mérito deles, né? Com certeza, com certeza. Que legal, muito bom. E já que a gente entrou nesse assunto das marcas, dos expositores, o fórum tem mais de 300 parceiros, patrocinadores, marcas, apoiadoras, enfim. É uma feira de negócios gigantesca, né? Sim. Qual que é o principal mérito de vocês? Assim, onde que está o principal acerto para vocês conseguirem mobilizar tanta gente a participar do evento? Porque patrocínios é uma das principais, talvez a principal receita de eventos corporativos, né? O que tu pode compartilhar com a gente e com os produtores de eventos de negócios aí que estão assistindo a gente? Cara, eu acho que é o trabalho, primeiro, ser muito responsável com a promessa que você faz, sabe? Uhum. E quando eu digo promessa, e a gente vê muito em evento por aí, principalmente evento que está começando, já começa com uma promessa que vai levar X mil C-levels tem uma história, tem uma construção de uma história. Então, a gente está falando muito aqui do fórum, mas em 2026 a gente vai entregar quase 20 eventos.
são tamanhos diferentes, temáticas diferentes, mas, então assim, dica número 1, estude pra caramba e planeje antes o que você vai fazer, porque a gente estuda muito. A gente procuramos conhecer muito bem o mercado que a gente quer abrir, que a gente quer desenvolver, né? Porque o público é a chave disso. Né? Não adianta nada você ter um público, ter um volume, ter o dobro de público do que a gente tem no fórum, se não for o público correto, a audiência correta. Então, isso vale tanto para um evento físico, digital, uma plataforma, um podcast. A audiência é a chave. Né? Então, como é que você se comunica com essa audiência? O que você entrega para essa audiência? Uma vez que você tenha certeza que você tem um bom produto, você terá uma boa entrega, a audiência vai. Assim, a gente vive num mundo onde a atenção está completamente dividida. A gente é bombardeado de tudo que é lado. Mas, por outro lado, os conteúdos, eles são de qualidade, eles têm relevância. É aquilo que eu falei, a gente pensa muito, a gente se faz muita pergunta. O que eu poderia te oferecer para você bloquear uma agenda apertada, corrida e tal do teu dia, para você ir a evento. E ir a eventos em São Paulo, mesmo a gente sendo obcecado por jornada, querendo fazer entrega toda em excelência, existem coisas que fogem à nossa mão. Então, por exemplo, o trânsito é uma delas. São Paulo existe um complicador dos equipamentos, né, dos pavilhões, de acesso e trânsito, que é muito complicado. Então, assim, hoje as pessoas sabem, eu vou a um evento em São Paulo, é bem provável que eu vou ficar 40 minutos, que uma hora, que aí a minha experiência, já vou entrar com ânimo de uma outra forma no evento. Então, eu preciso ter uma entrega de alta qualidade. Então, esse é um ponto de partida primordial para a gente, é uma premissa. A gente tenha o compromisso com a excelência. Isso é uma coisa que está, inclusive, quando você entra lá, e-commerce Brasil, a excelência em e-commerce. Né? A gente faz muito mais do que simplesmente entregar um evento. Então, isso é muito importante, eu acho. Eu diria, estude muito, sabe? Não crie as coisas no ímpeto, porque a chance de dar errado é muito grande. E são negócios também que levam tempo para maturar, né? Uma comunidade, o relacionamento com as marcas patrocinadoras. Sim. E um patrocinador satisfeito vai voltar com você 3, 4, 5, 6 anos, mas às vezes aquela primeira chance que você teve de encantar e de entregar resultado, de cumprir a promessa, como você falou, você queimou porque fez uma promessa torta ou não entregou a excelência que deveria, né? É um relacionamento, né? É um relacionamento. E como todo relacionamento, cumpra aquilo que você prometeu. Back to basics, né? Então, assim, isso é super importante. E a gente é muito imbuído nessa missão. Muito bom. No meio dessa tua fala, tu comentou sobre quase 20 eventos para o calendário de 2026, né? A gente falou até agora muito de fórum e-commerce Brasil, né? Explica um pouquinho para a gente essa estratégia do calendário de vocês. O que tem para além do fórum e como que essas coisas se conectam? Nós estamos passando por um momento, então a gente falou muito até agora da construção, né? Como o e-commerce Brasil foi construído, veio até aqui, e o fórum. E o fórum é mais fácil da gente falar sobre ele, porque ele é o grande evento, a tangibilização de anos de trabalho e tal. É a parte do iceberg que todo mundo vê, exatamente. Né? Mas, então, nós estamos num momento de empresa que atualizar, modernizar, enfim, tem várias palavras, mas nós estamos num redesenho e entendendo o movimento de mercado. Nós estamos inseridos e ajudamos a construir um mercado que ele muda muito, né? Então, a partir de 2026, a gente começou a fazer esse movimento já um pouquinho no ano passado, mais forte esse ano. E para o ano que vem, a gente
fez um redesenho onde verticais de conteúdo, né, verticais de mercado, elas vão ser cada vez mais claras para nós e para o mercado em tudo que a gente faz. Então, se inspirando em como a gente foi construído, ou seja, você usou a palavra comunidade, né, que o E-Commerce Brasil é exatamente uma grande comunidade. A partir de 2026 a gente começa a desenvolver essa mesma mecânica de construção para verticais de mercado. Então, E-Commerce Brasil, o Fórum, vai ser o grande guarda-chuva. O Fórum vai continuar sendo o grande encontro do mercado, com uma participação internacional cada vez mais importante. Nós estamos planejando alguns encontros a nível global. Então, isso vai surpreender muita gente. Eu não posso abrir, mas são coisas muito importantes, não só para o mercado de e-commerce, mas sim para o mercado global. Porque a empresa E-Commerce Brasil, a gente entende muitas vezes que se confunde um pouco o nosso papel privado, como empresa privada, como a Vivi usa muito essa expressão corretamente, uma entidade privada de notório saber. Então a gente participa de alguns movimentos governamentais ou movimentos que envolvam muito mais do que simplesmente o setor privado. Isso a gente quer usar o fórum como uma grande plataforma para isso potencializar ainda mais. Somos nós ajudando o mercado a se desenvolver. Então, o fórum e a empresa E-Commerce Brasil é o grande guarda-chuva. As verticais de mercado, então, moda e beleza, indústria, luxo, saúde e farma, nós vamos cada vez mais olhar isso como clusters, como comunidades. Então, o que a gente desenhou para o ano que vem, a gente começou esse ano, então o ano que vem, para cada uma dessas verticais, a gente tem uma série de iniciativas. Então, a gente tem toda a parte de conteúdo, ela está sendo remodelada para entregar conteúdos mais personalizados dentro dessas verticais, newsletters específicas, videocast daquele setor, sim, um evento daquele setor. Então, a gente quer criar essas verticais porque a gente entende o seguinte: hoje no mundo onde a audiência ela é totalmente dividida, onde mesmo nós, especialistas de setores, você é bombardeado e você tem milhares de canais que entregam conteúdo, a pergunta que fica e que nos incomoda muito mas qual é confiável? Qual tem relevância? Então, a gente sabe do papel que a gente tem, da importância e relevância que a gente tem para o mercado. Então, a partir do ano que vem, a gente entra e se aprofunda nessas verticais para poder entregar conteúdos de qualidade, experiências sem igual e geração de negócio mais personalizada. Então, esse é o nosso desenho. Então, esses 18 eventos, são entregas dentro de cada uma das verticais. Eu vou falar aqui, eu vou pedir ajuda, se eu esquecer, me ajudem aqui. Mas, além do fórum, nós temos outros 8 eventos em São Paulo. Tá? 2 eventos, são eventos para cada um deles, para em torno de 5.000 pessoas. Um evento de lifestyle, onde o lifestyle é um guarda-chuva, onde nós vamos trabalhar 3 verticais de mercado: moda e beleza, casa e decor e a parte de bem-estar e wellness. Tá? Então, isso é uma vertical de conteúdo que tem evento, que tem encontros mais exclusivos, que tem uma série de iniciativas. Então, são as caixinhas. A gente tem um segundo evento focado em tecnologia e naquilo que hoje é o que está mais fervilhando, borbulhando para e-commerce, que é um evento que a gente vai falar sobre as temáticas de marketplace, ads e performance. Então, AMB, convention, 5.000 pessoas. Depois a gente vai para uma segunda linha, que são eventos de aproximadamente 1.500
pessoas, público de 1.500 pessoas, que são as temáticas saúde e farma, alimentos e bebidas, o mercado de luxo e o mercado de indústria. E os outros 4 que a gente vai fazer em São Paulo. Esses vão acontecer, que são summits, vão acontecer na nossa nova sede. Estamos muito felizes de voltar a ter uma sede que acho que representa a relevância que a gente tem para o mercado. Então, estava te contando um pouquinho mais cedo, a gente volta a ter uma sede grande, uma sede com 1.100 metros quadrados, em que metade dela será dedicada a eventos próprios e eventos disponível para parceiros, para o mercado poder utilizar também. Então, um auditório para 120 pessoas que pode ser dividido, né, modulado, um estúdio para a gente poder e o mercado também usar, um lounge para a gente poder receber e fazer almoço, jantares, reuniões, salas de workshop, e aí a outra metade escritório nosso. Então, nós vamos fazer 4 summits lá dentro. AI é sobre uma ótica das soluções de tecnologia que existem para o mercado. Então, os 4 eventos para 1.500 pessoas é um modelo hotel, com stand, com conteúdo, né? E esses outros não. Esses outros são sobre a ótica de solução para o mercado, menor, mais exclusivo, dentro de casa. Então, para ali 80 pessoas, liderança. Então, AI, logística, payments e plataformas. E a ideia é que, presencialmente nos eventos, nós tenhamos C-level, então uma alta gestão, mas a ideia também é transmitir isso para que esse conhecimento não fique represado e o mercado possa se beneficiar com isso. Muito bom. Somado a isso, a gente tem os eventos regionais. Os regionais eles são muito importantes para a gente e para os patrocinadores. Então, nós vamos cobrir 5 capitais: Porto Alegre, Curitiba, BH. Tem uma no Nordeste, que a gente ainda não sabe se é Recife ou Fortaleza. Recife a gente faz agora dia 11 de dezembro. A gente vai estar lá em Recife, que é uma imersão. O modelo que a gente fez esse ano, uma imersão para 250 pessoas. Então, é uma masterclass de um dia inteiro, mas o ano que vem a gente quer ampliar esse escopo, né? É como eu te falei, a gente vai fazendo pensando na sustentabilidade da coisa, dar um passo que a gente consiga de acordo com a perna. Então, tem essas regionais e vamos fazer em Blumenau para o ano que vem. Tem uma última parte, que é uma parte que a gente gostou muito, um projeto que era um sonho antigo, inclusive do Thiago, e a gente junto viabilizou, que é ter projetos internacionais. E aí a gente vai para uma área que passou a ser chamada de CBR Experience, que são eventos mais... não são eventos, são iniciativas mais exclusivas, mas também a gente não consegue largar daquela tríade de conteúdo, negócio e experiência. Então, tem 2 anos que a gente fez o Wine Summit, que justamente levamos, há 2 anos atrás, um grupo de 38 executivos para Mendonça. E esse ano nós fomos para o Uruguai, com um grupo de 50 executivos, que, puxa, ali gera muita troca de todas as naturezas ali. Então tem conteúdo, experiências incríveis, o vinho, que é sempre uma plataforma ótima ali, todo mundo fica desinibido e facilita bastante, né? Mas eu voltei muito contente de lá, porque na semana seguinte, isso é muito importante para a gente. E eu pergunto mesmo para os nossos clientes, diversas conexões viraram negócio. Então, isso mostra que o modelo é muito bom, esse formato é muito bom. Então, o Experience, esse guarda-chuva Experience, ele vai incubar e vão ter ali as experiências mais exclusivas. Ano que vem a gente faz de novo esse projeto do Wine Summit no Brasil. Nós somos muito provocados a fazer no Brasil, então a gente gosta de desafio, vamos fazer no Brasil.
E aí já está rolando dentro do Experience, projeto dentro da NRF, agora em janeiro, Nova York, e tem aí mais uns 2 ou 3 projetos mirando Ásia, China, Coreia, Singapura. Então, a gente gosta desses desafios. Então tem bastante coisa, a gente vai fazer bastante pra coisa. você dar um spoiler do ano que vem, você já abriu aqui o calendário inteiro, né? Vamos lá, Já foi tudo. já vamos falar tudo. Boa, Então, é assim, muito bom. as verticais de mercado, elas, ao longo do tempo, a gente começa com essas verticais, 5 ali, porque a gente gosta de, como eu falei, a gente é muito preocupado com a entrega, o valor, né? Então, se a gente está se propondo a ter uma vertical de moda e beleza, a gente quer entregar com excelência tudo isso. E aí, na linha do tempo, o futuro, a ideia é a gente ir desenhando e colocando para dentro mais verticais. E onde vocês querem chegar? Eu brinquei muito com o Felipe, né, nosso head de marketing e comunicação. Ele falou assim, define e tal. Eu falei, cara, a gente vive num mundo dessa divisão de audiência e as pessoas com dificuldade de buscar referências sólidas. Falei, eu acho que o desafio é a palavra um pouco inquestionável. Então, assim, a pessoa fala, cara, eu preciso estudar o digital. Onde eu vou buscar dados? A fonte é o E-Commerce Brasil. Eu gostaria de saber mais e me aprofundar sobre o mercado de moda e beleza. A gente tem uma vertical. Então, assim, até o desenho da experiência em site e com o conteúdo vai ser isso. Você vai poder entrar no portal e ver o portal muito parecido com o que ele é hoje, então um portal de notícias de vários assuntos, ou você tem lá as temáticas e não, eu quero moda e beleza. E você assina newsletter, você consome o conteúdo específico e aprofundado. Nós já fizemos alguns convites, então a gente sempre tem a preocupação de o nosso processo ele ser retroalimentado com o mercado, sabe? A gente desenvolve para o mercado e vem do mercado. Então, ter um conselho, além do conselho de curadoria de conteúdo, a gente ter comitês de mercado com pessoas convidadas do mercado. Então, o que a gente faz é criar plataformas para ajudar o desenvolvimento dos mercados. E a gente quer continuar fazendo isso pelo tempo que a gente tiver gás e ajudando o mercado a se desenvolver. Esse modelo é muito interessante, porque ele abre um universo de possibilidades, Sim. assim, né? De conteúdo, de formatos, de eventos, enfim, abre um leque gigantesco, né? Como é que foi o processo de decisão para vocês chegarem nessas primeiras verticais que vocês vão apostar? E quais são os critérios para vocês abrirem novas verticais dentro da operação? O que vocês estão olhando assim? É a carteira de patrocinadores? É a relevância do setor no mercado? Desejo do público, da audiência? Como é que é essa decisão? Tem a alternativa, todas as alternativas anteriores, né? Foi um pouco de tudo que você falou, mas eu acho que a primeira coisa é, como eu falei, a gente estuda muito e é muito próximo ao mercado. Então, obviamente, quando a gente olha o tamanho do mercado e o potencial que ele ainda tem a se desenvolver, conversas com os patrocinadores, pesquisa com a audiência, né? Mas tem muito ali do conhecimento de quem faz o mercado. Nós somos muito próximos, né, aos mercados. Então, não é simplesmente... A gente não entra muito no hype, assim, esse mercado explodiu, vai durar 6 meses. Putz, a gente acompanha, divulga, gera conteúdo, distribui, mas não é por aí. Então, e tem mercados que são muito interessantes. Por exemplo, o mercado de alimentos e bebidas, ele é um mercado que, comparado a outros, ele ainda tem um caminho à digitalização gigantesco. Ele é pouco digitalizado. Perfeito. Mas quando você olha o volume, o GMV dele, é gigante. É gigante. Foi, inclusive, na pandemia, foi um dos setores que mais cresceu. Então,
Faz sentido? Faz todo sentido para a gente. Ainda tem um caminho que a gente pode ajudar, a gente entende que o nosso papel é esse, nessa digitalização. A gente tem uma ambição e um sonho que aí fica para 27, né? Que é projetos internacionais. A gente recebe pedidos todo ano, vem anualmente, a gente tem as conversas. Quando vocês vêm para cá de mercados similares ou tem uma sinergia muito grande com o Brasil, em que o mercado, o país, ele é carente de iniciativas como a que a gente tem aqui, e que eles têm a certeza que iniciativas como o E-Commerce Brasil ajudariam o mercado a se desenvolver e aumentar a maturidade digital. Então, a gente tem projetos de Portugal, México, Colômbia, Chile, Argentina, própria Argentina, que é incrível. A Argentina é um país que, né, sobe e tal, mas você vê quantas empresas e continuam nascendo. Há uma inclinação à tecnologia muito grande ali. A Colômbia, para mim, foi uma grata surpresa. Eu fui descobrindo ao longo desses últimos 2 anos o quanto a Colômbia é uma empresa imersa em tecnologia. Então, a gente tem projetos, algumas são ideias, sonhos, e outros já viraram projetos para a gente poder ajudar outros mercados a se desenvolver. Isso, para mim, é um sonho como profissional. Perfeito. Sabe? Assim, tá num lugar onde você tem um papel de fato, você você tem um papel de ajudar a virar jogo, a desenvolver mercado. Isso para mim é um sonho. Boa. Cara, muito legal. Nesse episódio aqui, acho que a gente cumpriu tudo que eu sempre busco no episódio do Green Room, que é abrir bastidor, abrir estratégia, falar dos objetivos, curto, médio e longo prazo, como tu está falando aqui também. Acho que deu para o nosso público aqui mergulhar na operação do E-Commerce Brasil e aprender bastante com você. Queria agradecer pela tua presença aqui, cara. É muito legal assim receber um executivo que cuida de um evento que tem tanto significado para nós aqui. Eu sou produtor de evento, mas também sou de marketing, então para mim tem um significado duplo assim o E-Commerce Brasil. Então obrigado pela tua participação e conto contigo aí para próximas oportunidades. Imagina, foi um super prazer. Como você viu, eu falo pra caramba, assim, quando a gente fala sobre aquilo que a gente ama, que a gente gosta de fazer, aí tem papo aí para uma tarde inteira, mas eu que agradeço. Então, assim, é sempre importante um espaço. A gente fala muito, eu me identifico muito com o E-Commerce Brasil, porque esse tipo de oportunidade em que você pode compartilhar conhecimento, por mais curto tempo que seja, e aí me coloco super à disposição de quem quiser continuar ou me procurar para um bate-papo. Esse é um papel que principalmente a gente hoje, como líder, você tem que ajudar a construir esse movimento. Então, o mercado de evento é uma ferramenta poderosíssima ainda, sabe? E eu acho que cada vez mais a gente que é produtor de evento vai conseguir encontrar métricas, conseguir encontrar formas de mostrar o valor que um evento tem, que isso é muito difícil. Acho que muito produtor de evento passa por essa dificuldade. Estava falando mais cedo sobre ROI, sobre o quanto você é cobrado, e as empresas, o marketing das empresas. Eu tenho dificuldade em comprovar, mas a gente tem encontrado algumas iniciativas interessantes nesse sentido. Então, estou aqui disposto a colaborar. Sempre que quiser, a gente volta aqui para bater mais um papo super prazeroso como esse. Muito obrigado. Só quem conhece o Bruno sabe a dificuldade que é a agenda desse homem. Bom, eu espero que você que está assistindo a gente aí tenha gostado desse conteúdo, tanto quanto eu gostei. Então, se foi o caso, por favor, se inscreve aqui no nosso canal. E fica ligado que o Green Room tem conteúdo novo toda quinta-feira, às 4 da tarde. Vejo vocês na semana que vem. Até a próxima.